Síndico pode protestar condômino inadimplente? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um vídeo do Comorar. Antes de chamar o nosso convidado, gostaria de solicitar a você que se inscreva no nosso canal, né, e ative as notificações e ajude para que este vídeo seja visto por mais pessoas. Afinal, é assim que os algoritmos funcionam, né? E eu vou chamar aqui o Dr. Wellerson Magno, que é advogado especializado em direito condominial e atua aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde, doutor Wellerson, tudo bem? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, nossos internautas aqui no canal Programa Comorar. Uma grande satisfação e alegria. E já agradecendo o convite, Márcio, para estarmos aqui juntos fazendo esse bate-papo, né, trocando algumas ideias. Muito obrigado pelo convite. Então, doutor Wellerson, né, o síndico, né, pode protestar o condômino inadimplente? É possível? Bom, Márcio, essa é uma pergunta que assim tem tirado o sono de muitos condôminos, sobretudo aqui nas regiões das Minas Gerais, em relação à inadimplência, sobretudo a possibilidade aí do síndico, né, representando o condomínio, de protestar as cotas condominiais. É uma pergunta muito pertinente e a resposta gira em torno assim de alguns entendimentos, sobretudo de alguns advogados, no que tange aí a possibilidade de protestar ou não a cota condominial, né, de eventuais aí inadimplentes. Para responder essa pergunta, Márcio, eu acho que aqui é importante a gente conceituar, ou pelo menos apresentar para os nossos internautas aqui do canal, a natureza jurídica do protesto. Acho que isso é importante, porque com o conceito, né, sobre protesto, a gente vai entender se cabe ou não a possibilidade aí de protestar as cotas condominiais. Para a gente conceituar o protesto, a gente vai voltar um pouco lá em 1997, onde foi assim apresentada na legislação brasileira a Lei 9.492, em que define para a gente o protesto via cartório, né, de títulos executivos extrajudiciais. E lá, nessa definição de protesto, a lei deixa claro que o protesto é um ato solene, formal, em que aquele credor, diante de um órgão que tem a legitimidade, que é um cartório, ele consegue comprovar o seu crédito e viabilizando, assim, a garantia de uma dívida ou de uma inadimplência ou de uma obrigação de cumprimento de dívida por parte de um devedor. Então, um ato formal e solene que prova a inadimplência de uma pessoa, seja ela física ou jurídica. Então, os cartórios recebem esta legitimidade para comprovar uma eventual inadimplência, seja da pessoa física ou jurídica. Então, com essa definição de protesto, a gente pode se aplicar a esta possibilidade do condomínio, protestar ou não uma cota condominial. Aí a gente consegue, então, com essa definição, Márcio, partir para esse entendimento. O que é uma cota condominial? E é importante também para a gente aplicar aí o conceito de protesto, a possibilidade de protestar a cota ou não. O CPC, o Código de Processo Civil, no artigo 784, trouxe uma possibilidade, isso é uma inovação para a nossa legislação civil, de que os boletos de condomínio, ou as cotas condominiais, elas recebem uma força de título executivo, né? Ou seja, a cota condominial, ela recebe, com o novo CPC, no artigo 1784, sobretudo no inciso 10º, é uma força de título executivo. Portanto, o boleto condominial como título executivo, né, um título extrajudicial, tem força executiva, ele, para alguns entendimentos de alguns colegas, e esta é uma linha de entendimento que eu também sigo, esse boleto condominial, esta cota condominial, com essa inovação do CPC, nos dá a possibilidade de realizarmos em cartório
o protesto do mesmo. Então, esse boleto, essa cota condominial, depois do CPC, tem a possibilidade de ser protestado, sim. É claro que preenchendo os requisitos aí do protesto. Então, respondendo a pergunta aqui do Márcio, né, para os internautas, você que é síndico aí no seu condomínio, uma inadimplência comprovada, com a ata ali, né, que deliberou o valor da cota, essa inadimplência comprovada através de um relatório pela administradora, dentro de uma planilha, de acordo com a convenção, são apresentados esses documentos em cartório, dando a possibilidade aí para o condomínio credor ter aí, antes de ajuizar uma ação de execução, via cartório, protestar aquele inadimplente. Este é o entendimento máximo que nós temos hoje com a legislação brasileira, né? Tem sim a possibilidade de protestar um boleto, uma cota condominial devidamente comprovada via cartório, tá ok? Agora, o Elerson, você falou aí no final aí de requisitos, né? Creio, então, que existem alguns requisitos mínimos, né, para esse título, né, que a taxa de condomínio, então, torna-se um título executivo, né, requisitos mínimos para esse título ser protestado. Você já chegou até a começar a falar sobre esses requisitos aí, mas daria para listar quais são eles? Quer dizer, o síndico que for fazer esse protesto, o que ele deve observar? Como, né, esse protesto ser feito de forma segura? Ok. É uma pergunta também muito relevante e que a gente vai tentar aqui colocar de uma maneira bem clara para os nossos internautas, todos síndicos. Primeiro que o título extrajudicial, com força executiva, ele tem que ter aí, Márcio, pelo menos 3 coisas importantes. A primeira coisa, tem que ser um título certo, né? Ele tem que ser certo, ele tem que ser líquido, tem que ser exigível, execuível, digamos assim, né? É a liquidez a certeza do título, ou seja, qual que é o valor correto, não pode haver dúvida de valores. Tem que ter a liquidez, ou seja, é possível que eu exija essa obrigação, né? Tem que ser exigível, ou seja, é uma obrigação que o credor, que o devedor tem que cumprir. Então, é um líquido certo, é um valor certo, é exigível, ou seja, quem está cobrando, o devedor tem a obrigação de cumprir, e a liquidez, ou seja, tem que ser liquidado esse valor. Então, liquidez, exigível e a certeza são 3 requisitos para o título ter força executiva. Isso em relação ao título. Em relação ao cartório, o cartório vai exigir também de que aquele credor apresente, por exemplo, a legitimidade, né? É o condomínio, então a sua convenção, né? O síndico que representa o condomínio, a ata que elegeu o síndico, né? O boleto, né? Esse boleto que vai ser protestado pela administradora que emite o boleto, quem é o devedor, e aí uma coisa que é uma dica para o síndico, a gente não pode errar diante daquele que tem a obrigação de pagar, ou seja, quem é o devedor? Porque se a gente protesta um título com o nome de alguém que não é devido, esse alguém, que na verdade é o devedor, poderá entrar com ação de danos em face daquele credor que é o condomínio. Então, o síndico não pode errar, tem que saber de fato quem é a parte que deve ao condomínio, né? Então, isso é uma leitura prévia do síndico, representando o condomínio, para que, ao chegar ao cartório, com tudo documentado, não tenha nenhum questionamento de quem é o devedor daquela taxa condominial, porque senão terá um efeito reverso, que é uma ação de danos em face do condomínio, se aquela pessoa protestada não for, de fato, a parte que teria a obrigação de quitar esse débito condominial. Então, é um cuidado que o síndico deverá ter antes de fazer o protesto. Outra coisa que é importante também, Márcio, nessa nossa conversa, o boleto protestado, né, o cartório vai intimar aquele devedor para que faça o pagamento, o que não significa dizer que a dívida será quitada pelo devedor. Por quê? O protesto não é uma garantia da eficácia do pagamento. Poderá ser, sim,
uma garantia de que aquela inadimplência, aquela dívida, ela existe, e não tenha discussão. Então, ela fica ali garantido que, de fato, existe um débito. Agora, não tendo êxito na instância cartorária, né, pelo protesto, esse título ele deverá ser apresentado numa segunda via, que aí vem a via judicial, né, que a gente chama de execução de débito condominial, usando este boleto protestado, porque isso em juízo terá mais força de recebimento, né? Então, o síndico, a partir do momento que o boleto foi protestado, mas não teve a quitação do mesmo, esse boleto protestado poderá ser utilizado na via judicial para ser executado judicialmente. Uma coisa que é importante também, e aí é um cuidado para o síndico ao protestar o boleto. Existe um questionamento de que este boleto que está sendo protestado, a relação jurídica do devedor é uma relação mercadológica, né? Hoje já tem o entendimento de que o boleto condominial, alguns cartórios, depende muito dos estados, pelo menos em Minas Gerais nós temos essa possibilidade, os condomínios têm até uma espécie de gratuidade para poder protestar os boletos. Então, o condomínio pode chegar no cartório, levar a documentação, o cartório vai fazer esse procedimento e vai indicar aí para o devedor o pagamento desse valor. Né? Quer dizer, o inadimplente é que vai arcar com os custos desse protesto. Exatamente. Então, esse custo todo vai para o inadimplente. Como eu disse, eu repito, não significa dizer que aquela pessoa que foi notificada via cartório para o pagamento, ela vai pagar. Mas é um caminho para evitar judicializar. Então, um primeiro caminho que o condomínio tem aí para evitar um custo maior para recebimento do crédito. Agora, não tendo êxito, o caminho que nós temos, no último caso, é uma execução judicial. Se você me perguntar aqui, Márcio, mas tem uma eficácia? Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quer dizer, é eficaz, né? É porque, assim, o grande drama dos síndicos, doutor Wellers, é a questão da inadimplência, né? Então, assim, qualquer meio que se possa utilizar, né, para tentar receber esse valor, os síndicos ficam todos interessados em fazer e tentar esse meio, né? Agora, é eficaz? O protesto é uma ação eficaz? Bom, eu fiz esse questionamento porque são as perguntas que chegam para nós, Márcio. E é uma pergunta realmente da eficácia, porque o síndico precisa receber quanto antes, né? Porque a inadimplência realmente tira o sono de muitos síndicos. Então, o protesto em cartório é um meio, né? Se tem eficácia ou não, vai depender de muitas situações. Por exemplo, quem é o devedor? Se for um devedor quanto mais, né? Um efeito do cartório, por exemplo, é uma impossibilidade de uma tratativa imobiliária, né? O CPF pode ser bloqueado. Então, isso dificulta a vida do devedor, porque ele tem outras particularidades aí no relacionamento aí dos seus empreendimentos, dos seus bens. Quando você protesta o nome de alguém, ele vai ter uma dificuldade aí de créditos, de financiamento e por aí vai, né? A pergunta que a gente sempre fala é a seguinte: aquele devedor é quanto mais, porque é mais um protesto para ele, não vai ter eficácia nenhuma, né? Agora, se for uma pessoa idônea, essa pessoa não quer ter problemas com o seu CPF, com o seu financiamento, com o seu crédito na praça. Então, quando você protesta, automaticamente você vai ter uma eficácia no recebimento, ela vai querer resolver, né? Então, realmente depende muito de cada caso, quem é o devedor, para você saber se vai ser eficaz ou não esse protesto da cota condominial. Eu costumo dizer, Márcio, que é um caminho, tá? É um caminho para evitar judicializar. Agora, nós temos aí com o novo CPC, para evitar uma cobrança judicial de conhecimento, como era antigamente, digamos assim, antes do CPC, nós temos hoje a via executiva da taxa condominial com o novo CPC. O síndico pode diretamente, na justiça comum, ou, né, no caso aqui, na execução judicial, na via judiciária, ele também tem uma eficácia, no sentido de que
ao executar um boleto condominial, uma cota condominial na via judiciária, o juiz vai citar o devedor para que ele, né, pague o condomínio, e o tempo é muito curto, que pode variar de 3 a 15 dias, não tendo nenhum embargo à execução, é muito rápido, né? Esse caminho judicial também. Mas a questão de custo, aí é relativo também, porque lá no boleto protestado, o custo vai para o devedor. Ok, você tem tempo, porque ele pode pagar ou não. Na via judiciária, o custo também vai para o devedor. O condomínio vai ter que antecipar as custas prévias, porém, tudo isso vai ser compilado numa planilha e vai ser reembolsado no final com o pagamento do devedor, podendo aquela unidade condominial ser levada, inclusive, a uma penhora ou até um leilão, né? Que é o imóvel que está sendo ali discutido, né? Que a dívida é de condomínio, nós chamamos aqui que é uma obrigação próprio terreno, né? Próprio da coisa, não da pessoa em si. Então, eu acho que é um caminho também que vale a pena pensar, né? Da eficácia ou não. Agora, doutor Wellington, para a gente finalizar, você comentou, né, que um dos requisitos é saber quem que é o real dono do imóvel, né? E como é que isso vai interferir na questão até do inquilino, né? Você não vai poder protestar o inquilino, tem que protestar quem que é o O dono da proprietário. unidade. Mas e naquela situação onde o proprietário, né, de fato, tem o contrato de gaveta, ele ainda não registrou o imóvel em seu nome? Como é que fica essa situação? Márcio, você realmente, nosso programa aqui tem que ser bem objetivo, o programa é bom, a gente vai trocando umas ideias, mas essa pergunta, ela é muito importante para você, síndico, que está nos acompanhando aqui no programa Comorar, aqui com o Márcio. Primeiro que para protestar esse poder, o síndico tem que tomar os cuidados, né? Primeiro também, eu acho que é importante aqui também observar o seguinte, há uma previsão na convenção desse condomínio protesto. Isso é importante para ter o fundamento. Se não tem, é importante tomar essa decisão numa assembleia, convoque uma assembleia, delibere numa assembleia, para que a via de protestos tenha um fundamento, ou seja, de uma assembleia condominial ou de uma convenção condominial. Esse é um ponto estratégico para o síndico não errar, né? Então, verifique a convenção. Não tem? Convoque uma assembleia, delibere numa assembleia o caminho, a via do protesto. Isso é importante. Aí a pergunta, Márcio, que você faz, doutor, quem a gente vai protestar? O inquilino que está com contrato de gaveta ou o titular daquela unidade que está lá no registro do imóvel, né, no cartório? Para a gente não errar, Márcio, eu costumo orientar os clientes que, seja a via do protesto ou a via de execução judicial, busquem no cartório a certidão daquele imóvel, porque essa dívida não é da pessoa. Repito, a dívida de condomínio é uma obrigação da unidade, é igual IPTU, é daquele que está lá no registro de imóveis. Uhum. Se a pessoa vendeu o imóvel para um outro, né, proprietário ou posteiro, o cara fez um contrato de gaveta, está na posse do imóvel, mas não tem escritura, para que o advogado não erre, né, e o condomínio não tenha aí essa dúvida, procure no cartório, tire a certidão daquele imóvel, verifique quem é o último lá, o titular, o proprietário, e esse proprietário é que deve ser levado ou ao protesto ou na via judicial pela execução daquela taxa de condomínio, para não errar. E aí o proprietário, quando for citado ou notificado, ele vai dizer, não, eu já vendi esse imóvel para fulano de tal. Mas o condomínio não tem esse contrato de gaveta e não é obrigação do condomínio saber se aquele que está no imóvel, na posse, é o proprietário ou se é um terceiro. O condomínio tem que juntar um documento legítimo que não tenha dúvida. E aí a certidão é do imóvel. O nome que estiver ali é que vai ser citado para uma ação judicial de execução de dívida, Márcio, ou o protesto via cartório, para não errar, né? Porque aí não tem dúvida, tá bom? É uma dica. Doutor Wellerson Magno, muito obrigado pelas respostas aí, né? Pelo o seu comentário, né? Eu acho que é uma dúvida que muitos síndicos têm, né? E eu acho que ficou bastante claro aqui na nossa conversa, né? Alguns pontos relacionados a isso, né? Agradeço a participação mais uma vez aí
e espero contar sempre com a sua colaboração aqui no nosso projeto. Bacana, Márcio. É sempre um prazer, uma alegria e, sobretudo, aí, mais uma vez, agradeço ao convite, poder colaborar aqui com o seu programa, aqui no canal. E pode contar sempre conosco, tá, Márcio? Sempre precisar, estamos aqui à disposição. Um grande abraço aí para você, muito sucesso nos trabalhos, tá bom? Ok, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele aí com seus vizinhos, condôminos, né, para que esta informação circule por mais pessoas, né, e para que você seja notificado, né, de novos vídeos em nosso canal, né, acione aí o sininho, né, e não se esqueça também de se inscrever, né, e dar o joinha para que esse vídeo, né, os algoritmos façam com que esse vídeo seja mais visto aí na nossa rede. É isso aí, e fiquem aí atentos para os próximos vídeos que traremos para vocês. Um grande abraço a todos.